Como contratar advogado público ou a defensoria pública? Olá, meu nome é Felipe Jeitens, eu sou advogado criminalista há 8 anos e nesse vídeo eu vou explicar de forma muito breve como você pode contratar um advogado público ou a defensoria pública e principalmente falar alguns prós e contras em relação a essa questão, ok? E mais, esse vídeo ele trata de defensoria pública e advogado público para casos criminais. Então, caso você tenha recebido uma citação, caso você responda um processo criminal e não tenha mais condições de pagar o seu advogado, ou se você recebeu oficial de justiça e foi citado ali de que passará a responder um processo criminal, vou explicar para você como é que funciona. No nosso judiciário, nenhum réu responde processo sem advogado ou sem a defensoria pública. Então, vamos primeiro explicar caso você nunca tenha respondido nada na vida e recebeu a primeira vez ali o oficial de justiça na sua casa. Caso você opte pela defensoria pública, isso acontece meio que de forma automática. Se você não se manifestar naquele prazo que consta ali na sua intimação, na sua citação, automaticamente o juiz ele vai encaminhar o seu caso para a defensoria pública ou nomear um advogado, que não é público, mas particular, para lhe representar nessa demanda. E em caso em que você tem um advogado, mas não tem como pagar e o advogado saiu do caso, também, gente, não se preocupe de ficar sem advogado imediatamente, porque a partir do momento que o advogado renuncia ali aos poderes dentro do processo, o juiz ele já intima você para apresentar novo advogado e caso você não apresente, encaminha automaticamente para a Defensoria Pública ou nomeia um advogado para fazer a sua defesa. Então você não precisa... claro, em muitos casos eles vão lhe orientar, o senhor tem que ir até a Defensoria Pública, e normalmente fica próximo do fórum, próximo do centro, mas daí quais são os prós e os contras dessa questão? O pró é que você não tem gasto com advogado, digamos assim, né? É gratuito. E eu anotei uma lista de contras não por ser advogado criminalista, gente, mas porque é a realidade, infelizmente, desse tipo de situação. A Defensoria Pública ela não atende em sede policial. Se você está sendo investigado, se você foi chamado para prestar um depoimento na delegacia, a Defensoria Pública não alcança a fase de inquérito, somente fase judicial. Não ouvi fazem 8 anos que eu advogo, eu não ouvi falar de Defensoria Pública que atenda em delegacia. Acredito que não tenha. Então, o que acontece? A demanda da Defensoria Pública é gigantesca, gigantesca. Eles têm muitos processos para tocar o andamento. Então, assim, é quase que impossível de um defensor público ligar para você para conversar a respeito do caso, fazer ali a sua orientação da audiência, perguntar a respeito das possíveis provas que você tem. Assim, eu nunca ouvi falar. Já ouvi casos de clientes que eram muito interessados e iam até a Defensoria Pública levar essas informações e eu acredito que em razão da demanda, mesmo tendo entregado documentos na Defensoria Pública, esses documentos não foram juntados no processo. Eu já trabalhei em caso assim. Então, o que acontece? Em razão dessa alta demanda, por mais que existam excelentes defensores públicos, eu tenho amigos pessoais, defensores públicos, é comum que eles não consigam dar atenção para cada caso de forma específica em razão da demanda. Então, se você responde criminalmente a algum processo, é muito comum que você vá conhecer o defensor lá no dia da sua audiência, um pouquinho antes, ele vai pegar o seu processo, dar uma olhada e tocar a audiência. É muito difícil até que ele se prepare com antecedência para essa audiência em razão da rotina de atendimentos, de produção de petições e tudo mais. Então é comum até que nesses órgãos ali, o assessor, os estagiários é que vão tocando aquele procedimento e o assessor meio que vai conferindo e passando e tocando adiante. Então, assim, isso num caso criminal é extremamente pode prejudicar de uma forma gigantesca, porque o caso criminal a gente conversa com o cliente, fala, busca detalhes do caso, faz uma análise, verifica de forma estratégica o que pode ser produzido para comprovar aquela alegação do cliente e são questões que infelizmente, você não vai ter quando você acaba numa defesa pela Defensoria Pública. Por exemplo, aqui eu anotei em casos de júri, é muito comum que você, nas grandes capitais, tenham defensores públicos muito bons no júri, e isso não é incomum. Mas o problema é que a instrução do processo, a fase anterior das audiências, da produção de prova, muitas vezes acaba sendo carente.
todos os processos que a gente assume que vieram da Defensoria Pública, principalmente casos de júri, normalmente a instrução foi feita de uma forma muito fraca, digamos assim. Não por causa do defensor em si, mas, como eu falei, por causa da demanda. Humanamente é impossível deles atenderem. Tanto é que o juiz, em muitas comarcas, em muitas cidades, ele nomeia um advogado para fazer a sua defesa. Alguns advogados se inscrevem lá no sistema do Tribunal de Justiça e, em forma de sorteio, o juiz encaminha. Por exemplo, a advogada Maria se inscreveu lá para ser advogada da ativa. Diz ela, olha, quero fazer defesa de pessoas que não têm como pagar. Daí o juiz, vendo que a Defensoria Pública não dá conta, vai lá e sorteia e cai no escritório da dona Maria. Só que digamos assim que a Maria começou a advogar faz um mês. Ou digamos que a dona Maria tem um escritório especializado em direito de família, em direito do trabalho, vai lá e pega um caso seu criminal. Em muitos casos, a dona Maria vai dizer para o juiz, olha, doutor juiz, essa não é minha especialidade, então eu não quero fazer. Mas, na grande maioria das vezes, que é um caso que a gente se depara muito é que, mesmo a dona Maria não entendendo nada, absolutamente nada de questões criminais, ela vai lá e faz aquela defesa. E como eu digo para os clientes, um advogado que não entende o que está fazendo é pior do que não ter defesa. Às vezes é melhor que você não tivesse uma defesa do que ter alguém ali que não sabe nem o que está fazendo. Então, isso é muito prejudicial. E daí eu anotei aqui exemplos. Um exemplo foi esse, em que a gente foi trabalhar no júri, o cliente tinha até um comprovante dos documentos que ele havia entregado lá na Defensoria Pública, por estar sendo defendido pela Defensoria Pública, mas chegou no dia do julgamento, não tinha nada daquilo e a gente verificou que não foram juntados, ainda que ele tenha levado, até a Defensoria não foi juntado. Isso comprovado. E outra questão de uma vez que a gente foi para fazer um júri, tinha uma defensora que eu acho que era o primeiro ou segundo júri dela e ela não tinha nenhum tato com aquele tipo de julgamento, acho que não se preparou, não pediu orientação para ninguém. E eu lembro que os jurados, eles olhavam para tudo que é lugar, menos para a defesa dela, e isso com certeza foi muito prejudicial para aquele rapaz que estava sendo assistido pela Defensoria Pública. Isso não quer dizer que você não vá ter a sorte de ter que quando o seu processo cair na mão de um bom defensor, ele não vai dar tudo que ele tem, vai te ligar, vai querer conversar contigo, mas é muito difícil que isso aconteça. É muito incomum, é muito improvável que isso aconteça por causa da questão que eu falei. Os caras não dão conta. E no caso do juiz nomear alguém, se a cidade que você está respondendo o processo da Defensoria Pública nem tem gente para trabalhar o suficiente, o juiz ele nomeia alguém. Tem advogados que não entendem nada e vão fazer tudo de qualquer jeito. Você não vai ficar sabendo, infelizmente, a menos que alguém que saiba vá lá e analise, verifique que tem muita coisa errada. Assim como tem advogados que são especialistas na área e são nomeados para fazerem casos e fazem o seu caso da melhor maneira possível. Existe essa possibilidade. O advogado, mesmo sendo nomeado, mesmo você não tendo gastado nada com ele, porque o que a gente recebe como dativo é extremamente irrisório, é um valor que que não vale a pena para nós de jeito nenhum. Eu digo isso para nós porque eu sou cadastrado para receber processos, mas não pela questão financeira, porque não vale a pena de forma alguma, mas pela uma questão de que a advocacia criminal, por mais que a gente já tenha uma cartela de clientes, que a gente já recebe, então a gente também entende que em alguns casos a gente pode ali prestar esse serviço ali como forma de agregar o judiciário. Então não pelo valor, mas pelas pessoas que precisam, e a gente vê que infelizmente não tem uma defesa adequada. A gente vai lá, entra em contato, quando cai no nosso escritório a gente entra em contato, conversa, verifica as possibilidades de provas que podem ser produzidas, como se fosse um cliente pago. Como se fosse um cliente que tivesse me contratado. E não só eu sei de muitos advogados que fazem isso, mas não é a grande maioria. Eu vou dizer aí que, sei lá, menos de 5% são especialistas que se inscrevem para ajudar e fazem esse trabalho como se tivessem sido contratados. Então, infelizmente, como vocês puderam ver, existem muito mais contras do que prós. O pró é que você não paga, mas o preço que você vai pagar depois, numa condenação injusta, num processo extremamente mal instruído. Como eu disse, eu sempre repito isso para que os defensores não fiquem bravos comigo. Afinal de contas, vocês sabem. Vocês estudam bastante, só que a demanda é muito grande. Infelizmente, não conseguem dar atenção adequada para cada caso. E nos casos em que conseguem, parabéns. Mas, na grande maioria, eu trabalho há 8 anos com isso, a gente preside comissão de advocacia criminal, não só nesses últimos anos, mas desde antes, assim, a experiência
como um todo é assim. Como um todo é assim, infelizmente. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo.